revelamos, em primeiro lugar, que, de facto, até pelo entusiasmo posto na discussão, que os portos têm um contributo importante para a economia nacional e têm um contributo importante para a sustentabilidade do nosso modelo económico, dado o imperioso de Portugal neste momento de exportar. Nós não podemos esquecer que, apesar de tudo, ainda temos em cada ano cerca de 15 mil milhões, entre 15 a 18 mil milhões de déficit externo. E que isto acumula num montante que já vem acumulando há 20 anos e cujo integral andará, em termos líquidos, na casa dos quase 200 mil milhões de euros. E, portanto, tudo o que seja contribuir para exportar é absolutamente fundamental para a sobrevivência do país, como, aliás, temos sentido todos nós nos últimos tempos. Um ponto que também gostaria de referir e que houve aqui unanimidade é a importância dos custos de operação. Os custos de operação são absolutamente essenciais e há aqui um tema que eu não abordei de início, mas que alguns colegas abordaram e que nós temos posto, enfim, muito em cima da mesa junto do Governo e que ainda agora o Pedro Galvão, como representante dos carregadores, referiu com bastante propriedade, que é o facto de que, na verdade, na nossa fatura portuária, cerca de 2/3 tem a ver com o trabalho portuário. E num país em que ainda hoje o Primeiro-Ministro anunciou que as reformas acima de 1.500 euros vão ter um corte, desculpe eu estar a fazer agora um bocadinho de política, mas não é ataque ao Governo, um corte em média de 10%, é extraordinário como temos tanta resistência, embora conheçamos porquê, de todos os governos, de todas as cores partidárias, a resolver um problema que hoje em dia envolve cerca de 590 pessoas, que têm condições laborais absolutamente excepcionais face ao resto da população. Admito que terão também outras características muito excepcionais para que um problema tão óbvio se arrasta há tantas dezenas de anos sem solução. Um outro aspecto que aqui no Porto Aveiro vários referiram e que é um aspecto importante é a questão da navegação noturna e a questão da integração na rede logística global. E é um aspecto que é muito importante e que, aliás, suscitou talvez a parte mais acalorada do debate, que é a necessidade de rentabilizar investimentos. O ponto central da discórdia, se eu posso falar em discórdia, porque de facto não houve consenso, tem a ver com a importância do desenvolvimento do mercado de contentores no Porto de Aveiro. Eu fiquei com a ideia de uma das intervenções que estávamos a falar em grandes investimentos para operar contentores. O Sr. Presidente refere que não, que os investimentos estão feitos e, portanto, estamos a falar em rentabilização de investimentos futuros. Mas aqui é um aspecto importante. Se estivermos a falar de investimentos, é bom que se olhe para os investimentos de uma forma global e não apenas a Aveiro, Figueira ou Aveiro e Leixões. É preciso olhar de uma forma global porque o país não pode desperdiçar dinheiro em investimentos que depois não são rentabilizados. Agora, eu acho é que é esta a grande dificuldade da governação, porque estamos a falar de entidades que são públicas, cabe depois ao Governo olhar para os vários argumentos que são postos em cima da mesa e, caso de facto haja investimentos relevantes, terem atenção à sua rentabilização e o que já existe. Porque o país não poderia nunca viver em sistema de redundância, muito menos agora. Agora, eu não tenho talvez por já andar nisto há muito tempo, não tenho a pretensão de ser eu a dizer ao Governo o que é que o Governo deve decidir. Dou-lhe a minha opinião e tento fundamentá-la o melhor possível. Um outro aspecto aqui que também me parece extraordinariamente importante é uma questão que nós como carregadores, e agora falo como carregador e julgo que foi transversal a muitos dos carregadores, é a questão da concentração dos operadores portuários. Portanto, é importante, embora isto não seja da tutela do Sr. Ministro, um país pode ter portos muito eficientes, que se tiver o mesmo operador portuário de norte a sul, vai ter custos de operação portuária para os carregadores muito elevados, em Portugal, na China, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país. Portanto, a questão dos portos serem da coopetição e de haver verdadeira alternativa é uma questão extremamente importante. E, no fundo, como dizia o Sr. Professor Figueira e Sousa, deixar o mercado. Nós que nas empresas que estamos sempre a falar da importância do mercado, deixar o mercado decidir e não termos nós a pretensão de saber o que é que o mercado devia decidir.
quando o mercado não decide exatamente aquilo que é, enfim, a nossa opinião ou o nosso interesse particular. Portanto, este aspecto, enfim, que é um aspecto muito caro ao Porto de Aveiro, eu julgo que é um aspecto que merece, de facto, reflexão. Há várias pessoas que referiram a importância da existência de movimentação de contentores no Porto de Aveiro. Eu chamo a atenção, em função da discussão que houve, para que se acolha também e que se perceba a qualidade dos argumentos, e deixo aqui esse apelo ao Governo e à Administração do Porto, a qualidade dos argumentos de quem tão perentoriamente acha que é errado fazer tráfego de contentores no Porto de Aveiro. Portanto, não, mas acho que é importante, eu não iria, independentemente de ter uma opinião, enfim, não gosto de excessivos dogmatismos, embora acho que no fim do dia vai ser o mercado a decidir. E se não houver grandes investimentos a fazer, aparece que existe alguma procura, mas depois, como não é o Porto que vai operar, tem que haver alguém que faça as contas e que ache que vale a pena fazer a operação. Eu admito que quem opera localizações concorrentes acho mal, mas isso é da vida, eu se operasse localizações concorrentes a esta, também tentaria matar esta. Um outro aspecto que julgo que é muito importante é a questão do projeto Expor. E o professor Figueira e Sousa referiu um ponto relevante. Nós, comunidades portuárias todas, Leixões, Aveiro, Figueira, Lisboa, Setúbal, temos um caderno de encargos que temos discutido com grande abertura com a tutela, em que estamos totalmente de acordo. É uma posição absolutamente unânime de todas as comunidades portuárias em todos estes pequenos pontos, uns mais estruturais, outros realmente pormenor, que têm a ver com esta questão da operação e da eficiência dos portos. E, portanto, de facto, não foi muito tratado aqui, mas a nossa comunidade portuária, assim como todas as outras, estamos absolutamente de acordo, e aliás, ainda ontem pôde ver a unanimidade da nossa posição nessa matéria. Finalmente, gostaria de ficar patente enfim, o apreço que eu julgo que é absolutamente generalizado sobre a importância do projeto Expor, como base para o trabalho do futuro do setor portuário e dar os parabéns ao Governo pela iniciativa e, como alguns de nós dissermos, agora esperar e ajudar e ter medidas concretas, porque no fim do dia é disso que todos vivemos. E como última nota, e agora vestindo mais o meu chapéu regional, é reforçar esta ideia, que eu julgo que ficou, apesar de tudo, bastante presente e bastante patente, de que o Porto de Aveiro é um porto novo, não só ao nível das infraestruturas logísticas, e, portanto, se olharmos para os últimos anos, fomos, de facto, dos portos em que mais se investiu, mas os portos novos são assim, investiu-se há pouco tempo. Se formos olhar para um horizonte de 30 anos, se calhar o ranking não é exatamente esse. Mas, acima de tudo, e enfim, eu e o Paulo de Estarreja, por quem posso falar mais diretamente, mas também eu julgo que a generalidade das pessoas que interagem com o Porto de Aveiro, temos, de facto, beneficiado, e eu gostava de deixar aqui, em nome da comunidade portuária, esse testemunho, que o professor Rosa Pires, como universidade, também referiu, uma visão diferente, muito aberta ao mercado, mas, acima de tudo, uma nova solução como agente aglutinador do mercado e um importante player no sucesso das exportações das empresas nacionais. De facto, apenas em Aveiro e na Figueira existem representantes dos carregadores como presidentes de comunidades portuárias. E isto tem a ver, de facto, com a noção de que são os utilizadores últimos dos portos aqueles que, no fim do dia, ditam, em articulação com os operadores, com as empresas de transporte marítimo e com os trabalhadores e com quem opera o Porto, ditam o futuro do Porto. Agora, o futuro do Porto só é interessante se for em prol do futuro da economia nacional e como parece que essa é a visão prevalecente, eu queria, em nome de todos, se o puder fazer, agradecer ao Governo o foco que põe na eficiência e na redução de custos para as empresas que têm que utilizar as infraestruturas portuárias integradas num réseau, enfim, infraestrutural muito mais amplo, com a rodovia, com a ferrovia e com todas as outras formas de movimentação logística. E julgo que para síntese, e tentei ser magnânimo e aglutinador, talvez tenha falhado, mas de qualquer das formas fui talvez menos perentório do que as conclusões que tinha escrito, mas julgo que vale a pena poder encontrar uma forma em que a opinião de todos fica plasmada naquilo que ao fim e ao cabo é a opinião coletiva. Muito obrigado.